Todas e a todas, tudo bem? Venho aqui, conversar agora em torno de 10 minutinhos com vocês sobre as perguntas que chegam, né? E chegou uma bem interessante aqui que pergunta o seguinte: ah, por que a evolução é uma teoria e não é uma lei? Em outros vídeos, em outro momento também, eu já falei sobre a diferença entre hipótese, lei e teoria. Mas vamos aproveitar, vamos dar uma lembrada nisso e até trazer algumas explicações sobre cada uma dessas e, por fim, responder essa pergunta que chegou para nós aí. Lembre-se, bateu uma dúvida, quer saber alguma questão sobre ciência, pode botar nos comentários ou enviar um e-mail para nós aí, a gente vai sair respondendo. Mas assim, vamos começar a falar sobre hipóteses, né? Hipóteses, de uma forma geral, são explicações embasadas em conhecimentos, vamos dizer assim, mas são conhecimentos prévios, e eles têm, digamos assim, uma tentativa de explicar uma questão científica, uma ideia prévia ali. Então isso se cria as hipóteses. Vou usar como exemplo aqui, vocês podem acompanhar na imagem ao lado, a questão da hipótese sobre como é que é o metabolismo dos primeiros seres vivos, né? Então a gente tem a hipótese autotrófica, né, capaz de produzir seu próprio alimento. É uma ideia, já que na Terra primitiva talvez não existisse alimento, então seria uma ideia os primeiros seres vivos, né, conseguirem fazer seu próprio alimento. Ou heterotrófica, eles se alimentavam da matéria orgânica, né, já presente nessa Terra primitiva ali. É uma ideia, e isso aí são hipóteses, né, são essas ideias prévias. Depois a gente tem a lei. As leis, como é que eu posso explicar para vocês? São enunciados, vamos dizer assim, que descrevem regularidades, olha essa palavra, regularidades, sob determinadas condições acerca de fenômeno natural. Vou usar aqui, vocês acompanham na imagem do lado, Lamarck, a gente estuda a evolução, a gente acaba falando de Lamarck. Lamarck tem a lei do uso e desuso, né? Depois a segunda lei dele ali acabou sendo refutada, né? Mas a lei do uso e desuso, né? Essa primeira lei que ele colocou ali, se realmente você, vamos citar um exemplo, pega um halteres ali, faz exercício, existe uma tendência, né, no teu bíceps ali hiperatrofiar, então tu tá usando, ele vai crescer. O momento se tu deixar de fazer exercício, né, não tá utilizando o músculo ali, ele vai atrofiar e no caso desaparecer, né? Mas a segunda lei dele foi refutada, até porque não tem como passar uma característica adquirida adiante. Mas isso é uma ideia de uma lei. Agora vamos falar de uma lei, duas leis, né? Mas as leis mais conhecidas, as leis de Mendel, que a gente fala tanto em genética, né? A primeira lei dele, vocês podem acompanhar aí, aquela ideia da segregação, né, dos genes. Na época do Mendel, quando escreveu, eles falavam sobre fatores, né? Então esses fatores se separam. E também ele tem a segunda lei dele, né, que vocês podem acompanhar também na imagem. A segunda lei, ao contrário da primeira, tem essa questão de mais de um caractere ali, eles acabam se unindo no ser híbrido ali de forma ao acaso, né? São leis porque tem essa regularidade. A primeira e a segunda lei de Mendel, você consegue determinar uma certa regularidade. Agora vamos voltar para a questão das teorias. Bom, pessoal, teoria, né, são explicações bem fundamentadas, né, de fenômenos de maior complexidade. Está falando de evolução, existe um grau de complexidade maior aí. Então, ao contrário de uma hipótese e de uma lei, né, a teoria, ela também se baseia em fatos, se baseia em evidências e, claro, e até mesmo em leis. É que a gente tem aquela ideia de hipótese, teoria, associar, por exemplo, assim, a gente tem teoria, a gente associa na linguagem comum, coloquial, assim, como uma suposição, diferente da linguagem científica. Teoria é algo quase muito próximo do certo, vamos dizer assim. Então ela tem essa validade, né? Então em ciências, algo que é considerado teoria tem esse grau maior, né, de hierárquico, vamos dizer assim, em relação ao que é uma hipótese e o que é uma lei. E vamos falar sobre a teoria, né, da evolução. Tô aqui, ó, com a camiseta, ó, Charles Darwin, né? Quando a gente fala de evolução, ele sacou o seguinte, né? Ao contrário, né, a gente tem evidências. Quais são essas evidências? Os fósseis. Eu trouxe aqui até para ilustrar para vocês aqui. Esse aqui é um elasmossauro, vamos dizer assim, né, um réptil
aquático que existiu, tá? Isso aqui é uma réplica dele. E o que acontece? O Elasmossauro, esse réptil aquático, existiu em torno de 80 milhões de anos atrás. Se extinguiu, não existe mais. Né? A gente sabe que, né, tivemos grandes extinções, né? Eu já falei em outro momento para vocês. Voltando nesse período aí, em torno de 80 a 65 milhões de anos atrás, ó, outro fóssil conhecido. Tá? T-Rex, Tiranossauro Rex, muito conhecido nos filmes aí. Existiu em torno de 80 a 65 milhões de anos atrás. E também, né, pessoal que conhece, aqui já falando de mamíferos, vamos dizer assim, né, tigre, dentes de sabre. Esse aqui já viveu em torno de 2 milhões de anos atrás, até na Era do Gelo. Né, no desenho Era do Gelo, que a gente tem essa animação, aparece o personagem, sim. Vocês podem ver nas imagens ao lado aí, vão acompanhando. Então, são seres, né, são animais que viveram e se extinguiram. Processos que envolvem, né, a questão da evolução. Evolução envolve adaptação. Se chegamos até aqui porque nos adaptamos a situações diferentes, a mudanças do clima, né, fomos mudando e nos permite estar aqui. E essas questões, os fósseis são evidências, né? Então a gente consegue ver que os seres se modificam, né? Mantém as características mais proveitosas através da seleção natural, é a grande sacada de Charles Darwin, e por causa disso aí a evolução é um fato que a gente observa. E só para concluir a ideia, na verdade, assim, estou perguntando por que não é lei e sim uma teoria, porque assim, ó, ela tem esse status de teoria, porque a evolução, ela ao contrário de uma lei, ela não tem essa regularidade, que é a palavra padrão ali. A evolução acontece, mas eu não consigo determinar em que momento ela vai acontecer, né? Eu não consigo determinar essa regularidade, né? Como, né, ao longo do tempo. Então por isso que é uma teoria, mas tem esse grau de validade muito grande. Então, certo, pessoal, combinados? Bateu uma dúvida? Escrevam aí, aguardo o e-mail de vocês e até um próximo vídeo. Ficou claro? Ficou fácil entender agora o que é uma hipótese, o que é uma lei, o que é uma teoria? Até um próximo vídeo.